Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse no livro de Jonas. Antigo Testamento. Jonas, capítulo 1. Eu quero passar um vídeo para vocês antes da gente começar essa pregação. Está vendo o que está acontecendo? Ai, meu Deus. Amarrou ele. Dá para enxergar isso? Não. Puxou ele. Puxa. Nós vimos um cavalo e uma treinadora. A treinadora, ela simula que está colocando uma corda no cavalo. O cavalo, naquele momento, acha que a corda está sendo colocada. E o cavalo segue naquele modo. O cavalo segue no padrão que ela conduz ele a fazer aqueles movimentos como se ali tivesse uma corda. De fato, como se realmente ali existisse uma corda. Eu fiquei olhando aquilo e falei, por que será que o cavalo já assim? Eu vi o vídeo várias vezes e eu cheguei à conclusão, né? Eu falei, por que o cavalo age assim, pensando que ele está amarrado, pensando ali que ele está sendo submetido àquele padrão imposto de vida, vai, né? Eu fiquei assim bem impactada com este vídeo. E aí eu cheguei à conclusão que ele age assim porque ele está agindo automático. Ele está agindo no automático. Ele está acostumado a ser assim. Ele está acostumado a fazer estas coisas. Todo dia alguém vem, coloca uma corda nele, impõe o que ele tem que fazer. E o problema é que mesmo ele livre, ele não se dá conta de quem é livre. Ele continua ali seguindo o mesmo padrão. Aquelas mesmas ações que ele está o que é acostumado. E aí eu fiquei pensando, quantos aqui agem exatamente dessa mesma forma? Vamos parar e vamos analisar. Talvez este mundo tenha te treinado para você não ser a pessoa vitoriosa. Talvez este mundo tenha te treinado para você não acreditar em você mesmo. Talvez esse tenha sido o seu treinamento. Talvez disseram para você assim, ó, sua avó vive na favela, sua mãe vive na favela, e você vai viver na favela. Seus filhos vão crescer na favela. As pessoas colocam essas cordas em vocês. As pessoas colocam esse tipo de cordas. Te treinam. Que existe este padrão. E o problema é que as pessoas aceitam isso. Como o cavalo ali. E aí, é engraçado que a pessoa encontra Deus, porque no mundo, o tempo inteiro vão te colocar cordas. O tempo inteiro vão te
prender, vão te aprisionar, vão querer que você viva da forma como o mundo diz ser o padrão. Mas aí o problema é que você encontra Deus e agora você pode viver os lindos sonhos de Deus, porque agora não existem mais cordas, você está livre. Você pode ver os lindos sonhos de Deus, mas na sua mente ainda existe aquela limitação de você continuar igual. Não existem mais cordas sobre você, mas na sua mente existe. E você, ao invés de viver os lindos sonhos de Deus, você passa apenas a sobreviver no modo automático. No modo automático. Eu cheguei à conclusão que as pessoas têm vivido no modo automático. Elas fecham os olhos e elas simplesmente vão indo, caminhando, elas vão ali no sentido contrário ao sonho de Deus, no sentido contrário aos lindos sonhos e planos que Deus preparou para ela. Ela simplesmente está ali no modo automático e ela segue na direção em que a sua mente foi treinada, né? Está acostumada ali, foi treinada ali. Então a pessoa se converte, ela vem para a igreja e aí ela volta a fazer as mesmas coisas que um mundano faria. A mente dela está acostumada, foi treinada a ir na direção dos sonhos de Deus? Não, a ir na direção do erro. E aí eu pergunto para essas pessoas, por que você não muda? E um dia eu ouvi de um jovem assim, parece que tem uma corda que vai correndo. Eu até preguei isso aqui, quem se lembra? Preguei sobre isso. Porque quando esse jovem me falou, parece que tem uma corda que me amarra. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o caminho que eu devo ir, mas eu simplesmente não caminho para os sonhos de Deus, eu caminho para o erro. Como se a pessoa estivesse literalmente no modo automático. O que é o modo automático? Eu tenho um carro, eu ponho no modo automático, eu não preciso acelerar, diminuir. Se eu ponho no modo automático, esses carros mais modernos, ele o quê? Ele segue. Não, não é? O que é o modo automático de alguma coisa? Um piloto automático de um avião, alguma coisa automática. Automático é porque ele vai o quê? Sozinho, ele vai. As pessoas, elas estão seguindo o modo automático. E tudo bem o mundo seguir no modo automático. Tudo bem, tudo bem. Tá certo. O diabo impôs isso para as pessoas. Mas a pessoa que se achega a Deus, ela tem que entender que ela não pode mais viver no modo automático, de fazer as coisas erradas, de agir de forma errada, de agir com aquele padrão do mundo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Esses dias eu conversava com os adolescentes, né, sobre os vícios, um dos temas. E aí eu dizia para eles assim, engraçado, aquilo que vocês repugnam nos seus pais, por exemplo. Porque as crianças, os adolescentes falavam, né? Tem pessoas da minha família que tem vício, é tão triste ver aquela pessoa bebendo, usando droga, fumando. E aí eu estava falando, engraçado que aquilo que a pessoa tem repugnância, né? Na verdade, a droga, a bebida, tudo mais, né? Quando ela cresce, automaticamente ela faz o quê? Segue o padrão do erro. Ela cresce e automaticamente
padrão. Aquela criança que sofreu com uma mãe que teve filho muito novo, e aquela criança que teve que ser a mãe daquele irmão, tem aqueles traumas de infância. Quando a criança pensa assim, quando eu crescer, eu quero ser diferente. Mas aí as pessoas desse mundo vão treinando ela, não tem como ser diferente. Não dá para ser diferente. E aí aquilo que aquela criança vê o pai bebendo, ela tem ódio do pai por ele ter bebido. O pai bebeu e destruiu a infância dela. Ela olha, ela fala, bebida, eu odeio a bebida. Ela cresce. Automaticamente o que acontece? Segue o mesmo padrão. Gente, olha só, porque foi treinado, porque pegou o cavalo. Pegou o cavalo. Não existem cordas ali, além da sua mente. A mente dela cria a própria limitação. Para pensar. A mente cria a própria limitação. Porque isso é o que acontece na comunidade. Você pensa que vai ter outro futuro para você? Além daquele que o diabo te pôs? As pessoas dizem isso. O diabo usa as pessoas para dizer isso, mas é mentira. É mentira. O diabo quer que você sempre esteja no modo automático, que vai te levar sempre automaticamente no padrão do erro e não para os lindos sonhos que Deus preparou para você. Te disseram, você não é capaz de ter sucesso. Morreu pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Você teve um relacionamento destruído, agora todo mundo ser destruído. Você não é capaz de mudar, de ser diferente. Não é. Colocar, plantar, treinar você dessa forma. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que isso é mentira. São limitações que lançaram na sua mente. Você consegue entender? Talvez você já tenha errado tanto, na vida, que você já se acostumou a pensar, eu sou assim mesmo. Quantos já me disseram isso? Pastor, eu sou assim mesmo. As pessoas tinham razão. E realmente é como é. Porque a pessoa apertou o botão do automático, do padrão automático, e ela tem seguido isso. Você é o que você acredita ser. Se você acredita que você pode mudar de vida, então você pode. O que te impede de mudar de vida são as cordas da sua mente. As pessoas têm vivido assim, sabe? Elas não mudam, aceitam, agir automaticamente, mas elas estão na igreja, são cristãos, se intitulam cristãs, ouvem uma mensagem atrás da outra, mensagem forte, mensagem de mudança, de arrependimento. E quer saber? Nenhuma mensagem te impacta de verdade, nenhuma. Não importa, a palavra pode ser maravilhosa como for, linda como for, legal como for. A palavra pode ser forte como for, mas você ouve uma mensagem atrás da outra, nada te faz mudar de direção, porque você acionou o automático, o padrão automático, as limitações da sua mente. Esse modo automático de ser. E eu fiquei, gente, pensando nisso. Eu acordei bem cedinho hoje, eu fiquei refletindo
investindo nisso. Eu falei, está aqui, ó, está aqui o motivo, né? A razão. Está aqui a razão. Talvez você esteja se vendo, né? Indo na direção, a direção longe de Deus a cada vez mais, sabe? A direção contrária dos planos de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, pô, eu sou essa pessoa. Que a cada dia que eu caminho, as minhas atitudes me levam para uma direção mais longe da onde Deus está. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você não faz nada para mudar. Quem aqui já olhou na vida do outro? Eu falo isso porque é tão fácil olhar a vida do outro, sabia? Na vida do outro é tudo muito fácil. Você olha para a vida do outro e você fala assim, não sei por que aquela pessoa não muda. Você consegue enxergar. Olha, aquela pessoa não está enxergando o buraco que ela está indo. Porque você está do lado de fora, você está o quê? Enxergando que ela está caindo aonde? No buraco. Você olha assim, a pessoa está indo por esse caminho, ela não vai fazer nada para mudar, ela realmente vai até o fim nisso. Quem que já pensou isso? Já passou por uma situação assim de ter percebido na vida do outro? Essa pessoa está indo, parece que ela está cega, ela está indo, está caindo no buraco, tropeçando ali no lixo, e ó, nada acontece de mudança, não importa quanto forte seja a palavra, não existe um divisor de águas. A partir de hoje, eu não faço mais aquilo, eu não sou mais daquele jeito, eu não fujo mais do meu chamado, da vontade de Deus, agora eu vou na direção do Senhor, dos planos de Deus. Não existe. Você vê isso na vida do outro, mas e na sua? Você consegue enxergar na sua vida? Você consegue se ver na sua vida? Você está caindo no buraco e você não faz nada para mudar. Você está se dando mal, destruindo a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, às vezes com atitudes erradas. Você não faz nada. Mas no fundo você sabe que o que você faz é errado, que tinha que mudar. Mas o problema é o modo automático. Você fala, eu não tenho força. Porque você acionou o maldito modo automático e não está conseguindo pegar o controle de novo. Sabe, no modo automático, a pessoa é covarde. No modo automático, a pessoa não se dá conta do caminho que ela está. Ela está lá, ela está vendo. Mas ela não se dá conta, de fato. Porque eu fico olhando, sabe, assim, se a pessoa de verdade se desse conta, ela não ia por aquele caminho. Então você vê que uma pessoa está no modo automático por isso, porque se eu ligar meu carro no modo automático e tiver um poste ali na frente, e eu não estiver disposta a assumir o controle e mudar a direção, e eu vou o quê? No modo automático, quebrar. Sabe, a pessoa quando ela se afasta, né, de Deus, é porque ela entrou no modo automático. Quando você vê alguém se afastando da igreja, saindo da igreja, é porque ela entrou no modo automático. Pode ter certeza. Ela entrou no modo automático estando ainda aqui. E aquilo levou ela para a direção longe da presença de Deus. A pessoa que um dia recebeu o Senhor, ela nunca mais vai saber viver sem Ele. Se ela está conseguindo, se ela está ali ó, quebrando a cara no mundo, é porque ela está no modo automático, dando com a cara forte, assim, ó, e não para, sabe? Porque não tem como, pessoal, não tem como. Eu quero falar aqui essa passagem. Nós vamos ver a história dessa pessoa, e essa pessoa ela viveu exatamente no modo automático.
nós vamos percebendo conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo os modos automáticos. O modo automático ela vai entrando em cada situação, olha só. Vamos lá, gostaria que você abrisse aí em Jonas. Diz assim, ó. Hoje tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Então Deus viu um lugar aonde a maldade daquele povo estava tão grande, tão grande, tão grande, que estava se espalhando de uma forma tão absurda, que Deus teve que escolher uma pessoa, um homem bom, justo, porque é quem Deus escolhe, não é, pessoal? Temente a Ele. Não é isso? Não é assim que Deus escolhe os profetas? É ou não é? Então, Ele teve que escolher um homem com todas essas qualidades boas para ir naquela cidade e pregar naquela cidade, pregar contra aquela cidade, porque eles estavam fazendo errado, que aquilo ia levar eles para onde? Para serem destruídos. E aí Deus levanta o profeta. Jonas então se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Aqui, primeiro modo automático sendo acionado. Por que eu sei que já não estava? Porque Deus escolheu ele. Ele não estava no modo automático, ele realmente era um homem o quê? Justo, um homem de Deus. Porque Deus não ia escolher ele se ele não fosse o escolhido. Deus escolheu ele, chamou ele para grandes coisas, para ser a voz dele. Deus escolheu um embaixador, alguém que fosse falar para o povo em nome de Deus, ia ser a voz de Deus. Olha só como esse homem recebeu um chamado especial. Aí Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e desceu a Jope e encontrou um navio que ia a Tarsis. Entrou no modo automático, começa a agir agora sem noção, sem pensar, só age, só faz. E aí ele vai, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus sempre vai te chacoalhar, meu amado. Deus sempre vai te fazer acordar do modo automático. Deus sempre vai te dar um chacoalhão. Mas o que você espera? Que Deus desça aqui e fala: acorda, menino. Deus fala através do quê? Da palavra. Uma palavra atrás da outra. É Deus te chacoalhando. É Deus te repreendendo. É as coisas acontecendo e Deus falando: ó, está errado. Você está voltando para o padrão errado. Você está fugindo. E aí, ele fala assim, ó. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um em seu Deus. E esse Deus está com letra minúscula. Está aí na sua Bíblia também? Está com letra minúscula? Tem que estar com letra minúscula. Por quê? Porque não se trata do Deus vivo. Eram deuses. Ou seja, esses marinheiros serviam ao Deus vivo? Não. Esses marinheiros tinham outras religiões, outros deuses. Por isso que a Bíblia diz aqui em letra minúscula. Cada um começou ali. Cada um clamando para a sua religião, como se fosse resolver, né, o problema. E aí, ó, o que aconteceu? E lançaram no mar a carga, né? Começaram
Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Peraí, tudo isso está acontecendo. Vamos lá, a pessoa no modo automático, a pessoa está ali, ó, igual o cavalinho. Modo automático da carne. Vamos, só caminha, só indo. Já o puxa, está lá. Ele faz o quê? Vai para onde? Desce, vai lá. Desce o porão. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado. E o quê? A minha diz profundamente. A sua diz o quê? Profundo sono. Dormia seu gostoso. O navio está o quê? Afundando. Mas a pessoa que está no automático, ela está o quê? Está afundando. Ele vai o quê? Morrer. Qualquer hora ele morre. É um problema? Porque ele está no modo automático. Ele não pensa. Meu amado, começa a olhar essa história e pensa assim: como está a minha vida? Simultaneamente disso. Será que eu estou igual o Jonas? Não estou vendo que eu estou a ponto de naufragar? E eu só estou rindo ali, ó. Opa, pecado. Pensa aí. Pensa aí. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, dorminhoco? Peraí. O capitão de Jonas, o capitão ali do navio, né, onde Jonas estava, era um homem de Deus? Quando a pessoa está no modo automático, até as pessoas que não é da sua fé. Outrora você evangelizava até a pessoa. Mas quando você entra no modo automático, até a pessoa que não é da fé, a pessoa enxerga. Que burrada que essa pessoa está fazendo. O cara fica o quê? Conformado. O que está acontecendo com você, dorminhoco? E aí ele fala: levante-se, invoque o seu Deus. Que coisa. Que forte isso. Uma pessoa que não é da fé chacoalhar uma pessoa que era para estar na fé. Esquisito. Não é estranho o modo automático? Talvez assim, ele continua dizendo, né, o capitão, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Até os caras que não eram de Deus falaram: não, isso aqui tem alguma coisa errada. Até os caras que não eram de Deus sabiam que alguma coisa o quê? Estava errada, mas o que era de Deus não se dava conta do que estava acontecendo de verdade. Tem gente que fala: vou dormir para resolver o problema. Dorme? Resolve o problema, será? E aí, eles disseram assim, ó: vamos descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: agora nos diga, falaram para Jonas, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu. Ele disse: sou hebreu e temente ao Senhor, temente a Deus.
o Deus do céu que fez o mar e a terra. Sua Bíblia diz isso também? Sua Bíblia responde. Temo. Ele o quê? Tem o Senhor. Ele tem o Senhor. A Bíblia ela fala que ele tem o Senhor. Teme. Teme, outro diz teme. A minha fala adoro. A dele fala adoro, a dela. Que ele adora o Senhor. Outro fala que ele tem o Senhor. Teme ao Senhor. A minha fala que ele é temente ao Senhor. Tudo isso. Todas essas coisas que ele poderia fazer ao Senhor. Ele se intitulou um adorador, um temente. Isso convém com a vida dele ali. A pessoa no modo automático, ela se intitula coisas que ela não é. Tem gente que uma vez que conheceu ao Senhor, ela acha que ela continua. Uma vez que ela ali entregou o coração a Deus, que nada mudou se ela voltou no pecado, que ela não tem que voltar, pedir perdão, se humilhar. Não, ela pensa que ela está na mesma condição. Não, está tudo certo. Eu sou de Deus. Quantas pessoas você conhece que falam só adorador, cantam adorador, é tudo que eu sou. Chega lá fora e ó, a vida dela não tem nada a ver com o que ela fala. Não tem nada a ver com o que ela fala, porque ela está no modo automático. Ela está lá, adorador, no modo automático. E Deus olhando aquilo falando, você cada vez está indo mais longe dos lindos sonhos que eu tenho aqui planejados. Você está livre. Para de achar que você é um covarde. Para de achar que você não é capaz. Colocar isso na sua cabeça. Você é livre. Você pode ir e vencer. Os sonhos, os meus sonhos vão se cumprir. Você pode vencer. Você é capaz. Quem disse para você que você não tem capacidade de ser um profeta? Se eu te escolhi, Deus fala isso para você. Quem é que disse para você que você não tem capacidade de fazer a obra de Deus? Se Ele te chamou para isso, sabe quem disse que você não tem capacidade? Sua mente. Os padrões que estão aqui, ó. E aí ele continua. Então, os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então, quando Jonas contou tudo ali o que eles queriam, aqueles homens falaram assim: ó, o que é que você está fazendo? O que você está fazendo? O que era a hora e o momento de Jonas fazer? Se arrepender? Dobrar os joelhos e falar: Senhor, está errado, tudo errado. Só que Jonas estava no modo automático. A pessoa sabe, reconhece seu erro, mas ela não se permite ser livre pelo arrependimento, ser transformada pelo arrependimento. Ele sabe que é errado, mas ele continua fazendo como se nada fosse errado, mas ele continua fazendo. Então lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu. Como que Jonas respondeu aí? Vamos ler junto? Só para finalizar.
grande. Gente, os homens falaram: o que você fez? Como que a gente pode resolver isso? Você não vê o profeta falando assim: eu vou ter que me arrepender do que eu fiz. Eu vou ter que pedir perdão a Deus. Eu tenho que voltar, acordar, sair desse modo automático, entender onde eu me coloquei, assumir o meu lugar, me chamar. Não, você não vê. Você vê ele falando, eu não sei você, mas quando eu leio me dá raiva, eu imagino uma calma. Me lancem ao mar. Me lancem ao mar. A pessoa no automático, ela vai morrer. E ela fala: tudo bem. Tudo bem. Eles perguntaram para Jonas: como resolveremos isso, Jonas? Me lancem ao mar. Vamos lá. Olha o que acontece com uma pessoa quando ela está no alto. Você fala para a pessoa assim: cara, você vai para o inferno. A pessoa fala o quê? Ok. Estou falando no automático, estou lembrando da Alexa. Que é automática. Tem ali respostas o quê? Programadas. Alguém programou certas respostas, né? Tem a Google, que todo mundo tem, outro tem um Siri aí, não sei das quantas. Que você pergunta lá: olha, como que faz para chegar em tal lugar? Ela fala: entra aqui, não sei o quê. Olha, o tempo não sei o quê. Tem respostas programadas. Porque a resposta dele foi tão programada ali que não se não mar. Para quem não conhece a história, as crianças, cadê as crianças, né? Os jovens, os adolescentes, para quem não conhece a história, tiveram que não sair ao mar. Porque não teve jeito, ele não se arrependeu. E quando ele foi lançado ao mar, uma pessoa que é lançada ao mar, o que acontece com ela? Morre. A pessoa morre. Ela foi lançada ao mar, a pessoa morre. Aí Deus, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Deus vem lá nas profundezas, vai pegar uma baleia, um peixe grande, e lá o quê? Ele não ia sobreviver dentro da baleia, mas ele ia ter mais tempo. Quem sabe alguns dias ali dentro da baleia vai saber Deus ali conseguia. Quem sabe o modo automático destravasse. Eu acho que ele acordou dentro da baleia. Não é possível. Eu acho que ele acordou, que é quando ele faz o quê? A oração. Que ele já poderia ter feito quanto tempo antes. Mas é incrível como a pessoa automática, ela perde tempo na vida. O maior problema da pessoa automática é o tempo que ela perde na vida. Porque Deus ele vai lutar pela pessoa até o fim para ela acordar. Só que o tempo perdido não é devolvido. Você compreende por que você não deve perder o tempo? O tempo perdido não é devolvido. E talvez você está aqui, você é um cristão, um lindo chamado, mas que escolheu viver no modo automático, no padrão que te treinaram lá fora no mundo. E talvez existam aqui pecadores, cheios de defeitos,
mas que sem entrar em um modo de arrependimento, porque eu vou te dar um toque que, sabe, aqueles homens se converteram. Depois você continua lendo, porque é muito longo, eu não vou dar continuidade, mas é um livro curto. Dá para vocês chegarem em casa e ler hoje. Aqueles homens se converteram. Eles ofereceram até sacrifícios ao Senhor. Falaram com Deus. Aqueles homens que não eram de Deus se tornaram homens de Deus. Agora eu te pergunto, o que é melhor? Um cristão em modo automático ou um pecador em modo arrependimento? Porque o cristão no modo automático não sobe, não chega no céu. Agora, um pecador que decide entrar no modo arrependimento, ele quer agir. Aqueles homens não demoraram para agir. Falaram assim: olha, que interessante. Quando a gente sair daqui, eu vou agradecer a Deus, vou até procurar saber quem é esse Deus dele. Então, eles não deixaram para depois, ali mesmo. Eles ofereceram ofertas, louvaram a Deus, falaram com Deus, tiveram encontro com Deus. Aquela situação impactou eles. E o que você espera para te impactar? Você espera estar num vale da morte como Jonas esteve ali dentro de uma barriga? Você quer ser demorado mais pelo que para você acordar? Correr o risco de perder, você quer perder mais o que para você dar valor? Deus quer transformação. Eu quero ler aqui um versículo. Esse versículo é bem interessante. É sobre o chamado de um outro profeta. Deus chamou muitos profetas, mas eu gosto desse padrão de chamado. De todos os profetas, é o que Deus fala, que é o meu preferido, assim, o que eu olho e falo é isso. Deus falou assim, para Jeremias: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei a ser profeta às nações. Por que eu gosto dessa passagem? Porque eu vejo como nós somos especiais. Deus nos escolheu. A gente nasce vencedor. No meio de milhares de espermatozoides, nós vencemos a primeira batalha da vida, porque Deus quis que fosse assim. Então, quando a gente nasce, existe um propósito. E Deus escreveu a nossa história. Mas o diabo, treinador deste mundo, também está escrevendo uma outra história. E ele fala para você: vai por ali, vai por aqui, peca, erra, estraga a sua vida, fica no modo automático, segue, caminha, segue, não precisa resolver, guarda no lugar da gaveta, segue. É isso que o diabo te treina. E Deus, ele te chama para você viver os livros sonhos dele. Isso não é clichê, isso é realidade. Amém, pessoal? Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, e isso vai trazer a memória do amor de Deus, do porquê Ele não desiste de nós. Ele mandou Jesus para mostrar para nós que Ele não desiste. São os homens que desistem de Deus. Deus não desiste dos homens. São os homens que desistem de Deus. Deus, Ele não desiste de você. É você que desiste de Deus. Você precisa entender isso. Nós vamos fazer a Santa Ceia. E mesmo você que ainda não se batizou, está afastado,
Você que não vai tomar essa vacina, você vai ter que destravar sua mente nessa oração que nós vamos fazer. Porque é melhor você destravar sua mente, destravar o seu automático, sair do modo automático nessa oração aqui na igreja, do que uma oração dentro do ventre de uma baleia. É melhor você orar agora, tá todo mundo feliz, todo mundo bem, do que você deixar o mal destruir toda a sua vida para depois você falar: oh Senhor, no fundo do poço. Não é mais fácil você tomar a atitude hoje? Se você quer tomar essa atitude agora, vamos destravar nossa mente. Em nome de Jesus.